a todos. Ixi, tá alto. Pelo menos serviu para que a gente despertasse um pouquinho, né? Fico muito feliz em estar aqui esta noite. Pertenço a essa igreja, eu, minha esposa, minha sogra, que também, que é uma bênção na nossa vida, acreditem, ela que mora conosco. E todas as vezes que eu volto aqui à minha casa, porque essa é a minha casa, Congregação Graça e Paz, pertence à Igreja Presbiteriana do Jardim América. Então, é uma satisfação estar aqui mais uma vez com os irmãos. E é bom ver tantas pessoas diferentes, tantos rostinhos diferentes, tanta gente bonita. É motivo de louvarmos e engrandecermos ao nosso Deus. A palavra do Senhor, quando ela é pregada com fidelidade, nós temos a certeza aqui, sob a direção do nosso reverendo pastor Márcio Roberto Alonso, nós sabemos que o Senhor abençoa a sua igreja, e a sua igreja cresce. Ela não apenas cresce no conhecimento do Senhor, que isso é importantíssimo, mas também cresce em números. É verdade que nós temos muitas pessoas viajando, lá na congregação também, hoje nós temos um número bem reduzido de pessoas, mas nós estamos aqui para louvar a este Deus maravilhoso, a este Deus que é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Então trago aqui o abraço de nossa congregação Graça e Paz. Se você não conhece ainda a congregação Graça e Paz, o coral já esteve lá várias vezes, tá? Algumas vezes na realidade, mas nós estamos lá para que você conheça um pedacinho também da Igreja do Jardim América, que fica lá no bairro Hilda, lá em Aparecida de Goiânia. Sendo assim, meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. Apenas 3 versículos, nós estaremos lendo os versículos de número 28, 29 e 30. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria convidar você para ler comigo novamente, está sendo projetado, a Carolina vai projetar novamente aqui, mas vamos ler a uma só voz esses 3 versículos que são preciosos demais na palavra de Deus. Vamos lá, todos juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez, curve a sua cabeça. Bendizemos o teu santo nome, ó Deus, nesta noite. Ó Deus, apenas pela leitura da tua palavra nós já somos abençoados, Pai. Ó Deus, mas nesse momento nós pedimos, ó Deus, encarecidamente, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha desvendar os nossos olhos, ó Deus, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, junto com os nossos queridos irmãos, para cultuarmos ao Senhor, para louvarmos o Teu santo nome, e agora, ó Deus, para que estejamos com os corações abertos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que só Ele pode fazer. Oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, no dia 8 de dezembro de 2022, era um sábado, eu estava num casamento de um amigo, e por volta, talvez, de umas 21 horas, mais ou menos, eu recebo uma mensagem de WhatsApp de um reverendo chamado Márcio Roberto Alonso, vocês conhecem, né? E nessa mensagem de voz que ele me manda, ele me faz um convite. Irmão André, eu queria saber como é que está a sua agenda para o ano de 1922, possivelmente 23, e eu gostaria de fazer um convite para que o irmão estivesse conosco, trabalhando no Jardim América. Confesso aos irmãos que naquele momento eu gelei. Sabe quando a gente começa a suar nas mãos, a barriga, dá aquele frio? Como assim? Pastor Márcio Alonso, aquele mesmo? Eu olhei ainda assim, será que é ele mesmo, pastor Márcio Alonso, o meu professor no seminário?
me convidando para que esteja ali. Eu não sei se ele se arrependeu um pouquinho, não, tá? Mas eu olhava assim, e eu levei aquela mensagem para a Nete, a minha esposa, Nete, ouça. Aí ela ouviu, ela também ficou meio assim, eu falei assim, e agora, o que eu faço? Foi um convite extraordinário para a minha vida. Eu que fui para o seminário com o desejo de servir ao Senhor, eu não sabia, as pessoas perguntavam para mim, André, o que você vai fazer? Eu não sei. Se eu tiver que ser professor de escola dominical, eu serei um professor de escola dominical. Aí algumas pessoas falaram assim, mas será? Eu tive um pastor que chegou para mim e falou assim, mas como é que foi esse seu chamado tardio? Aquilo doeu dentro do meu coração. Como assim tardio? Eu, um jovem ainda, né? Tanta coisa, tanta lenha para queimar, como diz aí fora. E eu estava lá. E eu falei assim, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor nos trouxe para cá, e eu tive a oportunidade de conviver com os irmãos aqui. Muitos eu nem conheço, tem muita gente nova aqui, mas eu pude conviver com os irmãos aqui de fevereiro de 2002 até o finalzinho do ano, até o final de novembro do ano passado, foi quando nós fomos para a congregação. E, meus irmãos, eu só tenho que dar graças ao meu Deus, por tudo que tem acontecido na nossa vida. Aquele convite naquele dia 8 de janeiro foi algo muito especial para mim. E essa noite eu quero falar para vocês, conversar com os irmãos sobre convite. É claro que existem convites que às vezes nos trazem tristeza, nos trazem convites que às vezes nos trazem escravidão e conduz até a morte. São convites que não são bênçãos na nossa vida. E às vezes nós estamos na presença do Senhor, nós estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e esses convites se apresentam para nós também. E quantas vezes nós dizemos sim para essas coisas? Me lembro de José do Egito, né, aquela tão conhecida passagem de José do Egito, quando ele é convidado a estar com a esposa de Potifar, ele fala, não. Talvez aquilo ali fosse um convite que aos olhos de outras pessoas, mas como assim? Deixa de ser bobo. Quantos convites nós recebemos e que nós sabemos que aquilo ali não agrada ao nosso Senhor e às vezes nós dizemos que sim. Ah, mas é só um convite, é só uma vez, é uma oportunidade. Muito cuidado, meus irmãos. Temos que tomar muito cuidado com os convites que nós recebemos. Cabe a nós dizermos sim ou não. Não estou me referindo à salvação de nossas almas, porque o Senhor já escreveu os nossos nomes no livro da vida antes da fundação do mundo. Nós pertencemos ao Senhor e ninguém há que possa nos tirar da mão do Senhor, jamais. Mas às vezes os convites se apresentam nas nossas vidas. E eu quero falar com os irmãos esta noite de um convite maravilhoso. Foi o que Jesus Cristo fez. Fiz uma rápida pesquisa na internet e fiz assim o seguinte, qual o maior desejo do ser humano? A primeira resposta que aparece lá, para a gente lá, é ver a Deus. Dentro do homem existe uma necessidade grande de nós estarmos diante de algum ser, nós sabemos quem é, mas de algum ser que venha preencher as nossas necessidades. E, meus irmãos, quando nós olhamos para Eclesiastes no capítulo 3, nós verificamos que ele fala que o Senhor colocou dentro do homem o senso de eternidade. Todos nós, todos os seres humanos, têm um senso de eternidade dentro de si. Eles precisam, todos nós precisamos de estar ligados de alguma maneira a esse Deus. Mesmo quando nós não o conhecemos de fato, e hoje pela manhã nós estivemos na escola dominical falando de que o Senhor se revela através da natureza para todos os homens, para toda a humanidade. Basta olhar um lindo pôr do sol, basta olhar o nascer de uma manhã, basta olhar as montanhas, aí nós estávamos cantando, louvando de manhã cedo, e nós falávamos sobre os prados verdejantes, sobre os bosques, coisas maravilhosas que o Senhor tem criado, basta que nós possamos olhar e contemplar a natureza que fala, existe um Deus. Existe um Deus.
Talvez a sua realidade não seja olhar e contemplar a natureza. Olha um microscópio. Quem tem oportunidade, é um outro mundo. Não tem como a gente não chegar e falar assim, existe um Deus que fez todas as coisas. E esta é uma grande necessidade do homem. Encontrar-se com o seu Deus. Saber que Ele é o Criador de todas as coisas. Para nós que somos escolhidos do Senhor, para nós que pertencemos ao Senhor, o Evangelho e a revelação de Deus foi uma revelação especial. Mesmo se a gente pensar que foi nós eu é que senti o desejo, não, foi o Senhor que colocou o desejo no seu coração. Ele que quis se revelar a você. Mas a revelação geral é para toda a humanidade. Para toda a humanidade. E nesse convite que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, o Deus de toda a eternidade. Jesus Cristo é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas que apenas um Deus. Com toda a autoridade que foi dada pelo Pai, os céus e na terra. Aquele que por meio dele todas as coisas foram criadas. Aquele que falou e as coisas aconteciam. Porque ele verdadeiramente era Deus. Filipe vira para Jesus e falou, mestre, Jesus, mostre-nos o Pai. Como assim, Filipe? Eu estou aqui com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Este Jesus tão maravilhoso é que se apresenta agora para o seu povo. A maior revelação de Jesus Cristo, de Deus, foi Jesus Cristo vindo aqui na terra. E nesse convite de Jesus, em primeira instância, ele foi dirigido àquelas pessoas que, alguns dias antes, estavam chamando Jesus de beberrão, de comilão, aquele que entrava na casa dos publicanos, aquele que tinha conversas e relacionamentos com aquelas pessoas que eram discriminadas na sociedade, aqueles que os religiosos mantinham de longe. Este Jesus é que vai se apresentar para essas pessoas. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o seguinte, que nós estávamos também daquele lado, daqueles que não valiam nada, daqueles que, por causa dos nossos pecados, éramos inimigos do Senhor. Mas pela graça do Senhor, apenas pela graça do nosso Deus, o seu conhecimento e o véu foi retirado de nossas vistas, nós podemos contemplar agora e entender o convite que o Senhor tem feito para todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por que Jesus fez isso, falou isso? Primeiro porque os fariseus, os homens da lei, os religiosos daquela época, chegavam e falavam tantas coisas, acrescentaram na lei do Senhor tantas coisas que ficava muito difícil de que as pessoas cumprissem tudo aquilo. E as pessoas bem intencionadas tentavam realmente, estavam sobrecarregadas, estavam cansadas. Por quê? Porque não conseguiam. E de fato, aí vem Jesus e fala para eles, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existem 4 características neste convite de Jesus. E a primeira delas é que o convite de Jesus é um convite universal a todas as pessoas. O versículo 28 diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A todos vós, um convite universal. Jesus poderia dizer para aquelas pessoas que alguns dias atrás tinham chamado de beberrão, como eu falei, como glutão, eles poderiam chegar, olha, não quero nada com vocês. Mas não foi isso. Ele fala, olha, vocês fizeram isso, mas eu entendo, vinde a mim, vinde a Jesus, porque você está cansado. Se você está cansado, sobrecarregado, vinde a Ele, ide a Ele, a Jesus Cristo. Ele não falou, vocês se afastem de mim, eu não quero nada com vocês. Não, o convite de Jesus é um convite a todos os homens, a todos os lugares, a todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as culturas e classes sociais.
Por isso é que ele é um convite universal para todas as classes sociais. É um convite, meus irmãos, para o rico e para o pobre, para o doutor e para o analfabeto. Ele é um convite para homens e mulheres, crianças e idosos, ateus e religiosos. É um convite para todos nós. Talvez você me diga, mas eu já sou salvo. Somos, sim, mas o convite também, ele tem ação sobre as nossas vidas também. Vinde a mim, todos vós. E onde está Jesus hoje? Ele nos convidou, mas onde ele está? É claro que é correto nós dizemos, Jesus mora no meu coração, amém. O Senhor está em todo lugar, amém. O Senhor está aqui, Jesus está aqui, amém. Porque Deus, Jesus é Deus, está em todos os lugares. Mas quando nós dividimos economicamente, é uma divisão econômica que se fala, quando nós dividimos para entender a Trindade, né, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Senhor Deus está no céu. Deus Pai, Jesus, Deus Filho, está à direita do Pai. Fazendo o quê? Intercedendo por cada um de nós. Vocês sabiam disso? Que lá no céu tem alguém à direita de Deus Pai. Sabe aquela oração que você faz que só você sabe? Aquela angústia da alma que só você sente, ninguém mais sabe. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro e fala com o seu Deus. O Senhor Jesus está à direita de Deus Pai. Pai, são esses que o Senhor me deu. Pai, foi o Senhor que me deu cada um deles e nenhum deles vão se perder. E Ele intercede por nós. Às vezes a gente nem sabe disso. A gente sente as bênçãos do Senhor, a gente é abençoado por Deus, mas não se dá conta que Deus, Filho, Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Ele está pronto, meus irmãos. Ele está preparando uma festa. Vocês sabiam disso? Vai haver uma festa no céu. Onde vai ser esse céu? É motivo de outra pregação, de outro estudo. Se vai ser aqui na terra, é outra coisa. Mas o Senhor está preparando um lugar. Está preparando um momento para que nós estejamos com Ele. Está preparando um banquete. Está preparando uma festa para que todos aqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, que o Senhor redimiu, estejam com Ele para todos sempre. Ele está preparando essa festa para todos nós. E Ele está pronto, enquanto essa festa não acontece, a nos aliviar dos nossos fardos. Ele está pronto a nos perdoar de todos os nossos pecados. Ele está pronto a nos ouvir. Esse é o nosso Deus. Ele está pronto, meus irmãos, a nos dar um novo coração. Dá-me um novo coração, nós cantamos. Um coração igual ao teu, disposto a obedecer. O Senhor está disposto a te dar um novo coração, uma nova mente, uma maneira nova de pensar. O Senhor está disposto a te dar uma nova vida, um novo futuro. Talvez você pense assim, a minha vida sempre foi assim. Talvez você pense, olha, não tem jeito, é só assim mesmo. Não é não. O Senhor tem coisas grandiosas para aqueles que amam ao Senhor. E amar o Senhor significa fazer aquilo que a sua palavra diz que nós devemos fazer. Não para conquistar as bênçãos do Senhor, não para isso, mas como resposta daquilo que o Senhor já fez por nossas vidas. Por gratidão é que nós obedecemos ao nosso Deus. E, meus irmãos, teve uma citação de um teólogo chamado Samuel Rutherford, que ele diz o seguinte: há muitas cabeças descansando sobre o peito de Jesus, mas ainda há lugar para você reclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus e encontrar descanso para a sua alma. Talvez você seja aquela pessoa que vai buscar, ou então está incluída naqueles que, naquela pesquisa que nós fizemos, né, o maior desejo do ser humano, encontrar Deus, ver Deus, ter um relacionamento com Deus, e talvez você não saiba como.
Talvez você esteja incomodado com essas coisas. Talvez você esteja incomodado com a sua vida, teu estilo de vida que você está levando. E você está cansado. Diz, não aguento mais. Eu não posso mais viver desta maneira. É para você que esse convite está sendo direcionado. E uma segunda característica desse convite de Jesus é que é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma relação pessoal. Essa relação não significa uma relação com a igreja institucional. Eu sou salvo porque pertenço à igreja do Jardim América. Eu sou salvo porque... Não, não é isso. Nós somos salvos por causa de Jesus. Ele não quer que apenas tenhamos uma relação com a nossa instituição e devemos amar a igreja do Senhor. Nós devemos amar nela como um todo e também em partes, como a igreja do Jardim América. Nós amamos a igreja do Jardim América, amamos a congregação Graça e Paz lá, mas não é só isso. Ele nos convida para termos um relacionamento pessoal com Ele. Relacionamento pessoal. Conhecer realmente como Ele é. O que Ele é. Reconhecer, e quando nós nos aproximamos do Senhor, nesse relacionamento com Ele, Ele é luz, e os nossos pecados começam a ser desvendados. Começamos a entender, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. É esse convite é feito para pessoas assim, que se reconhecem como pecadores, que dependem da graça e da misericórdia do Senhor. Ele convida a vinde a mim, uma relação pessoal com Ele, pois o Senhor, Ele é a fonte de todas as coisas. Quando Ele chama, vinde a mim, Ele está dizendo, eu sou a fonte. Aquela mulher, naquele tanque lá, a mulher samaritana, falou assim, Senhor, então dá-me desta água, para que eu não precise mais voltar aqui. Mas não é essa água material. Ele é a fonte da vida. O Senhor, Ele é o caminho. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não for por Ele. Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Jesus Cristo é o mediador. Como eu falei, está à direita de Deus Pai, mediando. Não existe outro entre Deus e o homem que possa interceder por nós. Apenas Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Ele é a vida eterna. Só Jesus, meus irmãos, satisfaz aquele desejo que todos nós temos dentro de nós, de nos aproximarmos de Deus. Só Jesus. Só Ele pode nos perdoar. Ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Não é que os nossos pecados tenham sido esquecidos, não. Alguém pagou pelos nossos pecados. E todos nós os temos. Todos nós temos pecado. Pecamos diariamente. Pecamos pela omissão, pecamos por palavras, pecamos por coisas que fazemos, e às vezes o pior é que pecamos sabendo que estamos pecando, como uma afronta ao nosso Deus. Mas esse convite também, porque isso tudo cansa, isso tudo sobrecarrega, esse convite é a cada um de nós. Só o Senhor pode nos reconciliar com Deus. Ninguém mais pode. Só Ele pode nos guiar até o céu, meus irmãos. A religião não pode salvar você. A igreja não pode salvar-nos. A doutrina não pode, as nossas obras não podem, as boas ações não podem nos salvar. Maria não pode nos salvar. Só quem nos conduz à vida eterna é o Senhor Jesus. Só Jesus dá sentido à nossa vida. Só Jesus, Ele pode transformar o nosso ser, dar uma razão, fazer com aquilo que nós sentimos, o desejo, mas o peso sobre nós, para nós Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É isso que Ele nos fala. O que Jesus, Ele nos convida
a estar diante dele. Ele não faz um convite para que nós estejamos com ele, não porque ele seja incompleto, não porque ele precise de nós. Nós é que precisamos dele. Não é por causa dos nossos méritos, não é pelo rosto bonito que possamos ter, não é porque aquilo eu faço alguma coisa muito bem feita, mas é por causa de Jesus Cristo. É apenas por causa dele, pela sua graça, não merecemos. Não merecemos. E quando nós entendemos isso, todos os dias nós teríamos que falar: Senhor, muito obrigado. Graças te dou, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Como é que tem sido a sua oração? Será que tem sido uma oração só de pedidos e pedidos e pedidos? Não. Que a gratidão esteja nos nossos lábios. Entendam isso, meus irmãos, que a gratidão esteja nos nossos lábios. E esse, meus irmãos, é um convite, uma outra característica também, que é um convite para aqueles que têm consciência da sua necessidade. Quando nós lemos o texto, nós vamos observar no original, existem dois verbos no grego que são tratados ali, um é cansado e o outro é sobrecarregado. Cansado de quê? Cansado como se fosse de um trabalho manual feito que deixa a pessoa acabada. Sabe aquele trabalho que a gente está fazendo, as donas de casa lá, a minha esposa às vezes lá, limpando tudo lá e o negócio não fica bom. Cansada, estressada. E esse é o sentido. O outro sentido é sobrecarregado. Uma carga excessiva de responsabilidade. Muitas pessoas vivem assim, cansados e sobrecarregados. John Charles Riley diz o seguinte: Jesus não se dirige àqueles que se sentem justos e dignos. Esse convite não é para quem é justo. Esse convite não é para aquele que se acha alguma coisa, para aquele que se acha digno de alguma coisa. Não. Mas todos os que sentem um peso no coração e desejam se tornar livres do pecado. A estes, esse convite é endereçado. Os religiosos da época depositavam coisas enormes, fardos pesados, que a Bíblia nos diz que eles próprios, nem com um dedo, tentavam remover essas coisas, esse peso, eles tentavam fazer. Eles colocavam esse peso, toda essa sobrecarga sobre o povo, mas eles mesmos não faziam todas aquelas coisas. Não atavam. Mas Jesus diz: porém, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é do tamanho certo. Existe um fardo, existe, e ele carrega. Mas o que ele fala é o seguinte: ele nos convida a carregar o fardo dele, que é leve, que é suave. Isso significa que é do tamanho certo. O seu jugo, meu irmão, ele é feito sob medida para as nossas vidas e as nossas necessidades. Não é pesado realizar a vontade do Senhor. Algumas pessoas falam: mas é tão difícil servir ao Senhor. Mas é preciso renunciar a tantas coisas. É verdade. Não que seja difícil, porque como ele diz, o meu fardo é leve e suave. Mas nós precisamos. Tem algo no plano da salvação que cabe a nós também. O Senhor nos salvou. O Senhor nos redimiu. Ele nos transformou, Ele nos converteu, e nós fomos declarados justos, tudo sem participação nenhuma. Mas a santificação de nossas vidas tem uma participação nossa. Nesta etapa, nós temos a nossa responsabilidade. O Senhor nos ensina, o Senhor se revela a nós, o Senhor dá a sua palavra, o Senhor fala: faça desta maneira. Quantas vezes o povo de Israel descumpriu tudo aquilo que o Senhor falou? E o preço foi muito alto. O preço foi muito alto. O Senhor tem nos ensinado a sua palavra, e se nós formos perguntar, às vezes as pessoas dentro da igreja estão sofrendo
Por quê? Porque não observam a palavra de Deus. A palavra de Deus diz determinada coisa, e a gente acha que não é bem assim. Isso hoje em dia não é mais bem assim. É assim. A palavra de Deus não muda. Muita gente dando interpretações errôneas da palavra de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Então não somos merecedores desta graça, mas é por causa dele, do Senhor Jesus, é que ele nos dirige esse convite. Ele é dirigido a todos nós que estamos cansados, tristes e sem amparo nenhum. Sproul, um dos grandes teólogos da atualidade ainda, ele diz o seguinte: não há fardo mais esmagador para a alma humana do que a culpa. Quando carregamos culpa não resolvidas, culpas não perdoadas, elas nos oprimem e minam nossa alegria. Já viram pessoas que você vai conversar com elas e elas estão sempre para baixo? Sempre tristes? Coisas que, embora as pessoas sejam salvas, pertençam ao Senhor, mas andam tristes, cabisbaixo. Culpas não resolvidas, questões não perdoadas, questões não tratadas dentro da casa do Senhor. Isso vai minando a nossa alegria. Nós precisamos, sim, de que o Senhor, que nos coloquemos diante do Senhor e falemos: Senhor, tem misericórdia de nós. Mostra, Senhor Deus, onde é que eu tenho errado. A questão é que a nossa Bíblia fica na estante e só sai da estante no dia de domingo, quando deveria de ser uma constante em nossa vida, nossa melhor companheira, de todos os dias, lendo a palavra de Deus, conhecendo a esse Deus, porque Ele se revela através da palavra de Deus. Quantas vezes a gente fala: Senhor, fala comigo. Quantas pessoas orando: Senhor, fale comigo, fale comigo, fale comigo. O Senhor fala através da sua palavra. Temos aberto a palavra do Senhor durante a semana para sabermos a vontade do Senhor. Só o fato de nós abrirmos a palavra, nos aproximarmos da palavra do Senhor, fala comigo. Às vezes não entendemos, mas existe um mistério na palavra de Deus e nós somos abençoados pela obediência que nós temos. Há um sentimento de culpa, meus irmãos, e esse sentimento de culpa só pode ser resolvido através de Cristo. Não há outro de jeito nenhum. Há pessoas que precisam de descanso, estão cansadas dos seus pecados, estão cansadas de lutarem sozinhas, estão cansadas das suas fraquezas, estão cansadas de quantas vezes estarem cedendo e também sendo derrotadas pelas tentações que nos aparecem todos os dias. Para essas pessoas, o Senhor está falando: vinde a mim, é eu. Relacionamento com Ele, Cristo Jesus. É com Ele o relacionamento. Ele é que nos dá vida, Ele é que nos fortalece. Ele é que nos vai dar vitória no dia mau e quando a tentação vier sobre nossas vidas. Esse convite é para você, meu irmão. Você está cansado de gemer sobre a culpa do pecado, sobre as acusações do inimigo que ele faz sobre nossas vidas. Esse convite é para você também, meus irmãos. Está cansado do legalismo, cansado de tantas coisas que são impostas sobre nós. Esse convite é para nós que estamos sem alegria. Esse convite é para nós também, quando vivemos, não deveria de ser assim. Não deveria de ser assim. Sendo derrotados todos os dias pelo Satanás, pelo diabo. Que o tempo todo quer com que nós vivamos uma vida que envergonhe o Evangelho, que envergonhe a igreja do Senhor Jesus. Então, são muitos dentro de nossas igrejas estão cedendo a tantas coisas. A tantas coisas. Meus irmãos, o Senhor nos chama para a vida. O Senhor nos chama
para, de fato, sermos abençoados, mas nós não somos uma igreja que nós plantamos aqui, nós pregamos apenas bênção do Senhor. Nós pregamos que somos pecadores, dependemos da graça do Senhor. O Evangelho, eu costumo dizer, boas novas. Todos nós já ouvimos isso, né? Boas notícias. Mas se existe uma boa notícia, é porque antes houve uma má notícia. E a má notícia tem relação com o pecado. E o nosso Deus é um santo. Nosso Deus é santo e espera de cada um de nós que sejamos santos, porque Ele é santo. Só Jesus oferece esse descanso, meus irmãos. Só Jesus. E por último, meus irmãos, é um convite que possui a mais gloriosa de todas as promessas. Sabe o que Jesus responde? Sabe o que Ele promete? E achareis descanso para a vossa alma. Esse é o convite do nosso Senhor. Vinde a Ele. Vinde. Mas há uma promessa. E achareis descanso para vossas almas. O descanso da alma não está na nossa religião, como nós falamos, não está nos credos, não está nas obras, não está nas coisas que nós possamos fazer, não está na meditação, não está na meditação transcendental, não está na autoajuda, não está na yoga, não está nada disso. Está no Senhor Jesus. Só Ele pode aliviar as nossas bagagens. Me lembro de um livro que depois se tornou um filme também, O Peregrino, não sei se você já leu ou se você já viu esse filme na internet. Vale a pena muito assistir esse filme. Se você não leu o livro, assista o filme, entendeu? De um homem que carrega um fardo, quando ele sai de uma determinada cidade, a cidade da destruição, ele leva um fardo grande em suas costas. E na sua trajetória, ele encontra várias pessoas e tentam desviá-lo do caminho, mas ele estava em busca de alguma coisa que pudesse aliviar o seu sofrimento, as suas cargas. E ele só encontra alívio quando ele deposita isso aos pés do Senhor Jesus, aos pés da cruz. É o único lugar em que nós temos a certeza que estaremos aliviados, de fato, é aos pés da cruz do Senhor Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz uma citação também, ele diz o seguinte, que mas as festas do mundo terminam em cinzas. Já viram falar numa festa que termina em cinza? Já viram falar no carnaval, quarta-feira de cinza é quando termina, né? Tudo tem relação. Então ele diz isso. Algumas festas terminam em cinzas. No fundo da garrafa está não o descanso da mente, mas o tormento da alma. Diz mais, na cama do adúltero, pastor Hernandes Dias Lopes falando, na cama do adúltero está não o prazer que satisfaz, mas o gosto de enxofre. São duras essas palavras. Nas viagens fantasiosas das drogas está não a paz interior, mas uma dependência avassaladora que faz arder até os ossos com o fogo do inferno. Palavras duras. Tudo isso, quando não depositamos no Senhor Jesus a nossa confiança. E Ele continua a falar conosco. Vinde a mim, todos vocês, todos nós, eu, vamos ao Senhor, porque Ele nos oferece esse descanso para as nossas almas. A nossa satisfação, meus irmãos, não está no sucesso que nós temos, não está nas coisas que nós temos, não está no mais alto nível da pirâmide que nós possamos alcançar. Quantas pessoas lá de cima dos seus castelos, de cima nas alturas, se jogando de lá de cima, cometendo suicídio. Quantas pessoas que aparentemente têm tudo na vida, dando um tiro na cabeça. Quantas pessoas tirando a própria vida, porque isso não satisfaz. Só o que satisfaz é o convite do Senhor Jesus. Ide a Ele. Isso é o que satisfaz a nossa vida, o nosso interior. É apenas podemos encontrar a satisfação no Senhor Jesus. Só em Jesus
Só em Jesus. Jesus oferece descanso para a mente. Ele é infalível. Não há na história alguém que tenha depositado no Senhor toda a sua confiança, que ele tenha decepcionado. Não há encontros com o Senhor Jesus. A Bíblia registra um encontro com o Senhor Jesus de alguém que saiu triste. O jovem rico. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Faz. Isso tudo eu tenho feito. É a gente, às vezes, se apegando naquilo que a gente consegue fazer. Mas, meus irmãos, vende tudo que tem. Aí quando toca naquilo que para ele era o mais precioso, quando Jesus toca no âmago, naquilo que ele sabia que era sensível, ele se entristece e sai da presença do Senhor, triste. Que não seja assim em nossa vida. Que possamos entender que o Senhor nos convida, a nós, continua nos convidando, para que nós sejamos servos fiéis do Senhor e que possamos encontrar nele a verdadeira alegria de viver uma vida cristã, uma caminhada cristã que louve ao Senhor. Este convite do Senhor é um convite manso e suave. Eu quero convidar o grupo que nós estaremos louvando ao Senhor aqui. Manso e suave. Jesus está chamando. Chama a ti e chama a mim. Vamos louvar ao Senhor, depois estaremos orando. Enquanto nós estivermos cantando este hino, que possamos estar falando com o Senhor, possamos estar sentindo realmente o que a letra desse hino transmite a nós.